A partir de então, surgiu uma nova experiência revolucionária. Implantou-se a ditadura de Huerta na cidade do México. E o velho madeirismo foi evoluindo e se construindo contra Huerta. Aí sim, o sangue correu de maneira terrível. Victoriano Huerta teve de enfrentar graves problemas militares, como a oposição zapatista no sul e as milícias de Francisco Villa em Chihuahua. No noroeste do país, o governador de Coahuila, Venustiano Carranza, ganhava cada vez mais importância entre os revolucionários. Não podemos pensar que a Revolução Mexicana foi uma luta estritamente popular, unicamente com bases camponesas. Não. É preciso entender o que a Revolução Mexicana teve desde o início. Muitos líderes, como Madero e Venustiano Carranza. Muitos líderes da classe alta ou da classe média vinculados às elites econômicas ou com as elites políticas. A partir do estado de Morelos, Zapata trocava cartas com Villa para organizar a derrota de Huerta. Venustiano Carranza tratava de organizar o exército revolucionário, embora receoso dos outros caudilhos. Apesar das dissidências e desconfianças que existiam entre os diferentes líderes revolucionários, as ações convergentes dos exércitos de Carranza e Villa no norte e das guerrilhas zapatistas no sul acabaram encurralando o governo de Huerta, que finalmente fugiu em 14 de julho de 1914. Carranza marchou sobre a cidade do México e em 20 de agosto os constitucionalistas ocuparam a cidade e deram início a uma nova etapa do processo revolucionário. Em 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza entrou na capital do país e assumiu a presidência provisória da República. Assim, cumpria-se o plano de Guadalupe e aparentemente terminava a guerra. No dia seguinte, Carranza enviou o general Álvaro Obregón a Chihuahua para negociar com Pancho Villa o reconhecimento de seu governo. Com os zapatistas, assumiu uma posição semelhante à de Madero. Exigiu submissão incondicional. O Exército Libertador do Sul, por sua vez, reafirmou sua bandeira de luta, o Plano de Ayala, segundo o qual uma convenção de chefes revolucionários de todo o país devia eleger o governo provisório da República. A posição de Villa e Zapata era uma ofensa para Carranza e já anunciava os conflitos futuros. É uma guerra típica de todos os processos revolucionários da história. Primeiro, todos esses exércitos se aliaram para vencer um inimigo comum, que era o antigo regime. Uma vez derrotado o antigo regime, ou seja, o governo de Victoriano Huerta, sobreveio uma guerra que era previsível, que era a guerra entre os exércitos revolucionários, antes aliados, para que cada um deles tentasse impor seu modelo revolucionário. O modelo de Villa, o de Zapata, que se aliaram temporariamente, e o modelo de Venustiano Carranza. Quando o plano de Ayala foi aprovado em Aguascalientes, o carrancismo passou por um momento difícil. Carranza e Obregón viram na assembleia que eles mesmos haviam convocado como suas propostas não encontravam eco. Aumentava a força dos setores mais radicais da Revolução, cimentada pela unidade, embora frágil, entre Villa e Zapata. Pancho Villa enviou uma carta a Zapata dizendo: "Não entrarei na capital da República com as forças sob meu comando, se não tiver o prazer de fazê-lo a seu lado, pois quero que todos vejam que estamos unidos fraternalmente e dispostos a fazer todo tipo de esforços e sacrifícios para o bem-estar e tranquilidade de nossa pátria, pela qual temos lutado tanto, você nas montanhas do sul e eu nas estepes do norte." A guarda do Exército Libertador não conseguia conter o turbilhão humano. Todos queriam se aproximar dos chefes rebeldes e apertar suas mãos.
Quando Villa e Zapata entraram na cidade do México, tiraram essa fotografia tão famosa na cadeira presidencial. Não sabiam o que fazer com ela e foram embora. Zapata para Morelos e Villa com seus exércitos. Houve um acúmulo de acidentes nos processos históricos que não torna simples o motivo de não quererem o poder. Quando sentaram na cadeira presidencial, foi para rir e zombar dela, daquele símbolo do poder. Mas aquela não era a cadeira presidencial. Era uma poltrona, parte da velha tradição das poltronas dos palácios que começaram com o Império. Apesar de eleito com o apoio de Villa, Eulálio Gutiérrez deu início a uma nova traição, ao conspirar a favor de Carranza e Obregón. Quando soube da situação, Villa voltou à capital e expulsou o presidente Gutiérrez, poucas semanas depois que este assumiu o poder. No início de 1915, parecia que Villa e Zapata haviam vencido a disputa. Mas Carranza e Obregón não estavam derrotados. O principal general de Carranza, Álvaro Obregón, iniciou uma campanha no norte do país, com o objetivo de destruir o exército de Villa. As operações militares duraram meses e trouxeram consequências nefastas para a população, que suportava 5 anos de guerras contínuas. Carranza havia conquistado o poder e, com o apoio do governo americano, convidou os partidários de Villa e de Zapata a se unirem sob sua autoridade. Ambos os líderes se negaram a depor as armas e a luta continuou. Então, nesse momento, Carranza abandonou sua postura de não atender às questões sociais até o triunfo da Revolução e começou a legislar sobre questões relacionadas com os conflitos sociais. Em 6 de janeiro de 1915, Carranza aprovou a primeira lei que atendia a questão agrária. E com isso, começou a se apossar das bandeiras do zapatismo. Então, Carranza não só atendia a questão agrária, como também tinha uma política de Estado, coisa que Zapata não tinha. Ele tinha uma proposta agrária, mas não um projeto de Estado. O governo dos Estados Unidos convocou uma reunião pan-americana com representantes de Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Guatemala e Uruguai para tentar resolver o conflito mexicano. Em 9 de outubro de 1915, os representantes dos países americanos concluíram que o partido de Carranza era o único que possuía os elementos essenciais para ser reconhecido como o governo efetivo do México. Com essa legitimação internacional, o governo de Carranza era sancionado, enquanto os exércitos de Villa e Zapata eram reduzidos nominalmente a simples rebeldes. A importância da Constituição de 1917 para o México foi central porque se converteu no projeto nacional do país durante todo o século XX. A Constituição de 1917 é a Carta Magna. Foi discutida por vários grupos alinhados com Carranza, mas que traduziam os interesses das distintas facções revolucionárias. Foi onde se sancionou o direito à terra, o direito ao trabalho e as condições dignas de trabalho, e o direito a uma educação laica e gratuita. Era esse o projeto de um Estado que, além de ser democrático e com liberdades individuais, também fosse justo socialmente. Embora o artigo 27 da nova Constituição contemplasse as reivindicações dos camponeses em relação à terra, e apesar de Carranza ter se comprometido com o problema do campo, seu governo não levou adiante a reforma agrária exigida por Villa e Zapata. Durante seu mandato, Carranza devolveu mais terras aos fazendeiros do que aos camponeses. Por isso, Villa e Zapata continuaram sua luta de guerrilha contra o poder central, embora em condições cada vez mais desfavoráveis. Nesse contexto,
Um dos possíveis candidatos à sucessão de Carranza na presidência era Pablo González, o encarregado de perseguir Zapata no estado de Morelos. Pablo González tinha um subordinado que se chamava Jesús Guajardo, que fingiu rebelar-se contra Carranza para ir ao norte, buscar armas e apoiar Zapata. Zapata não sabia o que fazer. Alguns de seus homens diziam para não fazer nada. Outros, que por estarem em um momento de debilidade, diziam que um aliado assim cairia muito bem. Então, decidiu entrar em acordo com ele e combinaram um encontro na fazenda de Chinameca para combinar os últimos detalhes dessa aliança. Zapata foi confiante à fazenda. Quando estava chegando, soldados postados em todos os lados dispararam contra ele e o assassinaram à traição. Em 21 de maio de 1920, os rebeldes encontraram Carranza em uma localidade do estado de Puebla e o mataram. Dessa forma, Álvaro Obregón tomou o poder. Um dos apoios cruciais que recebeu para chegar ao governo foi dos sobreviventes do exército zapatista. Junto a seu futuro sucessor, Plutarco Elías Calles, Obregón começou a tramar a eliminação do último grande líder revolucionário, Pancho Villa, o caudilho do norte, que já havia abandonado as armas. Por meio de uma emboscada organizada pela polícia secreta, Obregón mandou matar Pancho Villa a tiros. Era a tarde do dia 20 de julho de 1923. Com o desaparecimento físico dos grandes caudilhos, a revolução em 1923 estava esgotada. Houve a tentativa da rebelião de la Huertista de 23, uma tentativa confusa que misturava forças conservadoras e reacionárias, mas que foi derrotada. No momento em que esse processo culminou, o saldo da Revolução Mexicana era de 1 milhão de mortos. Uma constituição mais ou menos progressista, mas também uma vitória das forças conservadoras do espectro revolucionário e uma sensação de que a revolução não chegara onde devia ter chegado e não havia cumprido o programa que havia abraçado. Depois de assassinados, os antigos caudilhos revolucionários, como Emiliano Zapata e Francisco Villa, se transformaram primeiro em mitos e depois em heróis nacionais da grande família revolucionária, utilizados pelo Estado para obter coesão social e identidade nacional.